Então, voltando aqui, pessoal, como é que o COBIT propõe solucionar aqueles desafios, tá? Em sentido amplo, ou seja, como é que a própria estrutura do COBIT se propõe a solucioná-los? Então tá lá, olha só, é preciso ligar todos esses desafios de TI que a gente acabou de ver a uma estrutura de controle. 210 objetivos de controle, pessoal, para a gente alcançar a governança de TI. Falei para vocês lá desde a aula de IT, o que é a governança de TI, pessoal? Como eu poderia resumir governança em uma única palavra? Controle. Governança quer dizer controle, tá? A gente vai ver a definição formal sobre o que é governança de TI na visão do COBIT no próximo slide aqui, tá? Mas basicamente, pessoal, vocês vão ver que é um grande conjunto de estruturas que vão permitir que a TI se alinhe e alcance os objetivos estratégicos de negócio da organização. Eu só consigo fazer isso controlando os meus processos, controlando os passos que eu estou executando dentro dessas minhas atividades, desses meus processos para alcançar os meus objetivos. Que objetivos são esses? Que resultados esperados são esses que eu quero alcançar? Pessoal, são justamente os objetivos de controle, o que você tem que fazer, o que você tem que alcançar como resultado, beleza? Então, ok, quero alcançar a governança de TI através dessa estrutura de controle. E aí, visando o que, pessoal? Primeiro, obter vantagem competitiva. Falei para vocês já na aula de IT isso daí. O que é que diferencia a sua empresa da empresa do vizinho? É mais dinheiro? São profissionais mais bem capacitados? Né? São as últimas tecnologias do mercado? É você ter mais servidor, mais banco de dados? Pessoal, nada disso. O que diferencia a sua organização da sua organização competidora, aquela organização que compete com você, é a sua estratégia. Tá? É como você organiza a sua estratégia e através da governança de TI da sua empresa consegue de fato alcançar os objetivos dela. Beleza? Não são coisas operacionais. Não são os operários, por melhor que eles sejam, pessoal. Vamos cair na real. Tá? Eu fui desenvolvedor, fui programador durante vários anos. Eu sei o que é isso, eu sei o que é programar, eu sei o que é engenharia de software, eu sei o que é ser desenvolvedor lá desde o estagiário até o arquiteto de software, ok? Mas pode ter certeza, pessoal, bons técnicos, bons operários, digamos assim, ajudam? Sim, muito. Você não consegue nada se você não tiver bons técnicos. Mas, pessoal, pessoas capacitadas, conhecimento, você vai encontrar em várias empresas. O que é que diferencia, então, uma empresa da outra? Uma estratégia clara, beleza? Para você obter essa vantagem competitiva. Que mais? Tratar os riscos significativos. Você consegue tratar esses riscos com essa estrutura de controle proposta pelo COBIT? Sim. Vocês vão ver que um dos processos do domínio de planejamento e organização é gerenciamento de riscos. Lá vocês vão encontrar diversos objetivos de controle relacionados ao processo para você alcançar os resultados relacionados a riscos. Beleza? Tratando esses riscos, você consegue explorar os benefícios da TI ou até, na verdade, entregar os benefícios prometidos da TI ao negócio se alinhando aos requisitos desse negócio. Ok? Por fim, uma característica do COBIT que eu falei para vocês é essa questão de cumprir leis, certo? De você estar em conformidade com todos os regulamentos daquele setor no qual você atua, ok? Então, falei para vocês que a gente ia ver o conceito de governança de TI, então, nesse slide aqui. Olha só, isso daí, pessoal, abriu aspas, isso veio do glossário, não veio da minha cabeça. Então, olha só. O que é governança de TI segundo o COBIT? Conjunto de estruturas e processos que visa garantir que a TI suporte e maximize adequadamente os objetivos e estratégias de negócio da organização, adicionando valores aos serviços entregues, balanceando os riscos e obtendo retorno sobre os investimentos em TI. Pessoal, é tudo aquilo que eu falei no slide passado. Eu quero ter um conjunto de estruturas, comitês, pessoas capacitadas para executar processos.
beleza? São 34 aqui no COBIT. Esses processos vão suportar e maximizar não a própria TI, mas sim os objetivos e as estratégias do negócio, da empresa, certo? A TI não olha para o próprio umbigo, olha para as estratégias empresariais, ok? Com isso, elas vão adicionar valores aos serviços que estão sendo entregues, mas isso tem que ser feito, pessoal, de forma equilibrada. Você tem que balancear os riscos envolvidos com esses investimentos que você está fazendo na sua TI para obter o retorno esperado, ok? É isso que essa frase está falando. É uma frase grande, isso já caiu em prova, tá? Então, tentem tirar uma fotografia mental aí dessa definição, apesar de ser um pouco grande. Lembrar que é um conjunto de estruturas, que eu vou ter processos, que eu quero me alinhar ao negócio, eu preciso balancear riscos e obter o meu retorno sobre investimento. Beleza? Não precisa decorar a frase exatamente como está aí. Pega a ideia da frase e essas palavras-chave que eu sublinhei aí para vocês, que na hora da prova vocês vão lembrar disso daí, ok? Agora, o detalhe aí é o seguinte, pessoal. E isso já caiu em prova também, se eu não me engano, na prova do MPU do ano passado. Governança de TI é de responsabilidade da alta administração. O que quer dizer isso daí, pessoal? Quer dizer que a alta administração é quem vai liderar a sua organização no sentido de definir o rumo dela. O que eu quero dizer por rumo, pessoal? É a estratégia. Aonde eu quero chegar, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que é que eu faço para sair daqui para lá. Quem vai definir isso daí não é você, não é o cara que está desenvolvendo, não é o arquiteto de software, não é o operário que está na ponta. Quem define isso daí é o presidente da empresa, é o diretor, são os comitês executivos da organização. Quem vai dizer como é que a TI vai sustentar o negócio, por exemplo, não é a própria TI. Tá? Não é o diretor da TI lá, eu vou precisar de mais servidores, eu vou precisar de mais banda de rede. Não é esse cara que vai definir isso. Onde é que eu invisto os meus recursos para assegurar que o meu negócio está sendo sustentado? Quem vai dizer isso é a alta administração. Isso já caiu em prova algumas vezes, beleza? Lembrem-se disso. Governança de TI, responsabilidade da gerência sênior, da alta administração, ok? E para quem, então, pessoal, eu vou querer prover essa governança de TI? Ou seja, quem são as partes interessadas nisso daí? O COBIT cita 3 grandes partes interessadas, pessoal. Primeiro, a alta administração. Lógico, se é a alta administração que por si só é responsável pela definição das estratégias e por prover a governança de TI da sua organização, é claro que eles vão ser afetados pela própria governança de TI, ok? Para quê, pessoal? Para que então esses caras são interessados na governança de TI? A alta administração se interessa por isso? Para ajudá-los, para ajudar eles próprios a balancear esses riscos e controlar os investimentos, certo? Pessoal, investir milhões de dólares, milhões de reais em tecnologia não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem riscos envolvidos, ok? Quem precisa balancear esses riscos? Quem é que vai dizer que vai investir tantos milhões aqui, tantos mil dólares ou reais ali? A alta administração. Para isso, ela precisa desse controle que a governança de TI vai prover para eles poderem cumprir o seu papel, para eles poderem tomar essas decisões, ok? Quem mais é afetado? Quem mais se interessa pela governança de TI? Ora, pessoal, os próprios usuários da sua organização, dos seus serviços de TI. Esses usuários, pessoal, eles querem obter garantias razoáveis sobre os usos desses serviços, o uso que eles estão fazendo desses seus serviços e quais são os controles de segurança que você aplica sobre eles. Pessoal, isso aí hoje em dia é crítico. Eu poderia citar aqui N exemplos, vários exemplos atuais, tá? Nos últimos meses deste ano de 2011, que ocorreram, que afetaram os usuários de serviços de TI, basicamente por falta de controle.
tá? Falta de controle de segurança, falta de controle de disponibilidade dos serviços e coisas desse tipo. Ou seja, falta de transparência, de governança de TI efetiva sobre aqueles serviços. Poderia citar aqui o vazamento de senhas do serviço da Sony, tá? Do PlayStation, da PSN. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso, certamente vocês já devem ter visto. Poderia citar aqui o vazamento aí de senhas, de riscos de vulnerabilidades do Evernote, não, do Dropbox, tá? Um aplicativo, um sistema web que muitas pessoas utilizam, que é basicamente um drive virtual, né? Poderia citar N exemplos aqui de serviços de TI que foram afetados por falta de governança de TI, basicamente, por falta de controles efetivos de TI. Os seus usuários estão interessados nisso para ter garantias razoáveis que eles estão usando coisas seguras? Claro que sim, né, pessoal? Por fim, como eu falei para vocês, COBIT nasceu lá em 1994 para auditoria de TI. Então, os auditores de sistema de TI também são pessoas interessadas no modelo, na governança que o modelo vai prover. Para então, olha só, apoiar as suas decisões ou prover aconselhamentos de controle interno. Certo, pessoal? Então, por exemplo, o TCU, Tribunal de Contas da União, quando vai fazer uma auditoria, eu posso falar isso porque isso é um dado público, tá? Vocês podem entrar no site do TCU, vocês vão ver vários acórdãos lá que citam isso que eu vou falar para vocês. Quando o TCU, os auditores de TI do TCU, vão fazer uma auditoria em algum ministério, em algum órgão do governo, eles utilizam o COBIT para, nas suas demandas, né, nas suas determinações, dizerem lá quais são os controles que essas organizações do governo têm que aplicar. Eles usam o COBIT? Sim. Podem pegar aí acórdãos do TCU, dos auditores de sistemas de TI do TCU, que vocês vão ver lá vários objetivos de controle do COBIT sendo citados como determinações para os ministérios, para os órgãos do governo estarem em conformidade. Tá? Muita gente diz que esses modelos não servem para nada, que ninguém utiliza no dia a dia. Isso é uma falácia, certo? Que é dizer, isso aqui só serve para eu estudar para concurso e passar na prova. Cuidado com isso. Eu já trabalhei em vários lugares do governo, vários lugares públicos. Já trabalhei em tribunais, já trabalhei na administração indireta. Hoje eu estou na administração direta do governo federal, certo? Cuidado com isso, essas coisas são utilizadas e é importante sim que vocês saibam, não só para passar no concurso. Tudo bem, até que você estude agora nesse primeiro momento para passar na prova, mas depois é importante que você se aprofunde nessas coisas aí, caso você trabalhe com elas, e é muito provável que isso ocorra, beleza? Ok, então eu falei para vocês no início da aula, pessoal, que o COBIT ele é um grande modelo integrador. Ele tem uma localização aí de alto nível em relação a outros modelos. Esse slide daqui é fundamental para vocês entenderem a localização do COBIT, pessoal. Então, olha só. O COBIT nasceu, na verdade, do COSO. O COSO, pessoal, isso aqui está totalmente fora do nosso escopo, tá? Não vou falar muitas coisas sobre esse modelo. Mas ele é basicamente um modelo de controle interno corporativo, empresarial. Porque veja, pessoal, o COBIT é uma estrutura de controle para TI, tá? É para tecnologia da informação e coisas relacionadas. Existe um modelo chamado COSO, que também é Control Objectives, para a sigla gigante, eu não lembro agora o que significa, tá? Para organizações como um todo. Principalmente para essa questão da governança corporativa, né? De você ter transparência, que a empresa está pagando impostos, que as ações, que os investimentos dos acionistas estão sendo empregados nos lugares corretos e coisas desse tipo, ok? Então o COBIT é como se fosse um subconjunto do COBIT, do COSO, desculpa. É como se você pegasse o COSO e dissesse, beleza, eu quero ter controles internos? Quero, mas eu quero um modelo só para TI. Isso é o COBIT, basicamente. É uma estrutura de controles focada no negócio, no que tange a tecnologia da informação e serviços relacionados, beleza?
Então esses dois caras aí em cima, tanto o COSO como o COBIT, são modelos baseados em auditoria, modelos que nasceram para controle interno, para auditoria, ok? Beleza. Agora, debaixo desse telhado aí, pessoal, como pilares do COBIT, eu tenho outros modelos? Pessoal, tenho vários. E é por isso que, idealmente, em sala de aula, nos meus cursos presenciais, eu deixo para ver o COBIT por último, porque é o modelo mais alto nível, mais integrador de todos. Então, dentro do COBIT, pessoal, vocês vão encontrar processos relativos a gerenciamento de serviços de TI. O que é gerenciamento de serviços de TI, pessoal? Qual modelo trata disso? Claro que é a ITIL. Então, vocês vão encontrar processos de nível de serviço, incidentes, problemas, mudanças, gerência de configuração, etc. Aqui dentro do COBIT, tudo isso que a gente viu na ITIL? Sim. Resposta? Sim. Vocês vão encontrar aqui dentro essas coisas. Que mais? Melhores práticas para desenvolvimento e manutenção de software, pessoal. No modelo aquisição e implementação do COBIT, você vai encontrar essas coisas? Vai. Processos para você adquirir, implementar e manutenir software. Você vai encontrar aqui no COBIT? Vai. Agora, qual é o modelo de qualidade especificamente voltado para isso, pessoal? Para desenvolvimento de software. A gente vai ver o nosso curso aqui de CMMI Dev para desenvolvimento. Então é como se o COBIT também tivesse partes do CMMI dentro dele. O COBIT trata sobre segurança de sistemas, pessoal. Critérios da informação que tratam de segurança. Processos, aqui a gente vai ver um processo na entrega e suporte que trata de segurança aqui no COBIT. Tudo isso está aqui dentro do COBIT? Sim. E essas coisas vieram da onde? Isso se integra com o quê? Normas de segurança, pessoal. 27001, 27002, coisas desse tipo, ok? O COBIT tem um processo específico aqui de gerenciamento de projetos? Tem, é o PO10, o processo de gerenciamento de projetos do domínio de planejamento e organização. Tem dentro do COBIT também, pessoal. Agora, qual é o guia de conhecimento mais utilizado, focado especificamente para gerenciamento de projetos, pessoal? É o PMBOK, ok? Mas é como se o COBIT, então, tivesse uma parte do PMBOK aqui dentro dele. Agora, tem todos os detalhes que o PMBOK tem? Não, pessoal, claro que não. Falei para vocês, o COBIT é um PDF de 200 e poucas páginas e tem tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, vocês já percebem como ele é resumido, como ele não vai focar em detalhes de como executar as coisas. Ele só vai lhe mostrar o que você precisa considerar como resultados a serem alcançados, ok? E outros processos, pessoal, outros modelos, como Balance Scorecard, isso aí são indicadores balanceados, BSC, a gente vai ver isso mais à frente, ok? Normas ISO de qualidade, como ISO 9001 e assim por diante. Várias características desses modelos se encontram dentro aqui do COBIT como um modelo de mais alto nível, ok? Beleza. Por fim, para acabar essa primeira parte aqui, antes de a gente fazer um exercíciozinho, então vamos revisar as características do COBIT. Isso já caiu muito em prova, isso inclusive já caiu em questões discursivas. Então tá lá. O COBIT é focado no negócio? Sim. Ele visa alinhar as metas da TI com as metas do negócio. Todos os objetivos de TI são derivados só depois que eu tenho as metas do negócio estabelecidas. É sempre top-down, pessoal. É sempre lá de cima da estratégia da minha organização para eu chegar lá embaixo na minha TI, nos meus operários, nos meus técnicos, ok? A gente vai ver isso aqui com calma mais à frente também, beleza? O COBIT é orientado a processos? Sim. As atividades que o COBIT sugere que você execute são organizadas em processos que pertencem a domínios. 34 processos divididos em 4 domínios. Vamos ver isso daí. Cada processo considera objetivos de controle. São 210, beleza? Ou seja, um processo pode ter N objetivos de controle. Um objetivo de controle, estou falando para vocês desde o início da nossa aula, é um resultado desejado. É um resultado que você quer alcançar com alguma coisa, ok? O COBIT é dirigido por métricas. Eu vou ter indicadores de performance, medições de resultado dentro dele?
Sim, ele é dirigido por métricas e, inclusive, como eu já falei para vocês, utiliza um modelo de maturidade próprio dele. Ok, pessoal? Beleza. Vamos fazer esses exercícios. Vou dar uma parada aqui, na volta a gente faz esses exercícios, só para o vídeo não ficar muito grande, tá? Daqui a pouco eu volto.